Querida comunidade de fé, nós estamos diante de um grande dilema. Aí a comunidade do evangelista Mateus já não tinha Jesus fisicamente, porque este já tinha subido ao monte, ou seja, este já tinha voltado para o Pai. Depois de ter instruído os seus, depois de ter partido o pão, sinal visível da celebração eucarística, da instituição eucarística da Santa Missa, Jesus volta, sobe ao monte, volta para o Pai. Subir ao monte é, portanto, estar com Deus. A comunidade de Mateus sentia perseguição, sofrimento. Vale ressaltar que nesse período em que o Evangelho segundo Mateus foi relatado, a igreja estava sofrendo terrivelmente as perseguições do Império Romano, Nero, Domiciano, enfim. A igreja estava sendo agitada de um lado para o outro, perseguições. Herodes, por exemplo, diz o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, mandou matar Tiago à espada e aprender Pedro, Simão Pedro, e vendo que isso agradava os judeus, a perseguição foi, portanto, ainda mais prazerosa. Então, quando o evangelista narra Jesus que pede aos apóstolos para seguirem viagem no barco, é para lembrar, querida comunidade de fé, que o mar é justamente a dificuldade, a perseguição do império. E aquela barca que está sendo agitada pelos ventos contrários, é justamente a igreja de nosso Senhor, que é jogada de um lado para outro, que é massacrada, que é humilhada, que é perseguida. E não é em vão, querida comunidade de fé, que Jesus aparece na 4h da noite, ou seja, por volta de 3h da manhã. 3h da manhã, madrugada significa o horário em que Jesus ressuscitou. Na certeza de que Ele não nos deixa só. Todavia, se nós ficarmos nessa autoconfiança de que as soluções não vêm senão pelas nossas próprias forças, nós notaremos apenas um fantasma. Mas antes de falar do Evangelho, vamos à primeira leitura, que também traz uma riqueza de reflexão. O profeta Elias também está sendo atacado. Vale lembrar que este livro dos Reis é um dos mais antigos livros das Sagradas Escrituras. Infelizmente, Israel estava sendo influenciado, e sobretudo Israel do Norte, por uma mulher chamada Jezabel, ela que é esposa de Acabe. E como Fenícia estava introduzindo a religião pagã na cultura de Israel, e o profeta não pode ficar calado. Eis aí, portanto, a perseguição que foi incisiva contra o profeta. Por que isso aconteceu, Pai? Porque Israel tem um só Deus, um só Senhor,
Lembra da primeira leitura de ontem? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua inteligência, com toda a tua alma. E trarás gravado em teu coração, querida comunidade de fé, Israel, portanto, não tem outros deuses, não tem Baals, Astartes. Enfim, só tem um só Senhor. Jezabel, no entanto, quis entronizar. Quem não lembra daqueles desafios dos 450 profetas de Baal contra Elias? E por causa desse embate, o profeta teve que fugir. E nesta fuga, ele é convidado a subir ao monte Horebe. Tanto faz chamar Horebe como Sinai, é a mesma coisa. E é interessante essas notas. Passou um vento impetuoso, mas Deus não estava no vento. Passou um terremoto, mas Ele não estava no terremoto. Veio um fogo, mas Ele não estava no fogo. Por quê? Porque os deuses pagãos também se manifestavam deste modo. 4 séculos antes, nesse mesmo monte, Deus falou através das teofanias, trovões, uma nuvem espessa que cobria o monte, esse mesmo monte. E é interessante que 4 séculos depois, Deus não se manifesta com essa mesma agitação. Por que não, Pai? Para não confundir Israel com os outros deuses. Porque os deuses Baals também se manifestavam através de fenômenos extraordinários e estupendos. Por isso que a primeira leitura diz que Deus se manifesta através de uma brisa suave, para mostrar que Deus é diferente dos deuses pagãos. E aqui fica uma lição para a nossa vida: cuidado com muito barulho. O barulho pode não ser ação divina. É preciso contemplação, é preciso o silêncio, é preciso profundidade. E digo ainda mais, Deus fala aos homens de modo assim tão singelo. Por isso que aqui nós podemos trazer para a nossa liturgia da igreja: cuidado com muito barulho na missa, cuidado com muito falatório, muita gritaria. Deus fala no silêncio, na brisa que passa. O profeta está angustiado. O profeta, diz o capítulo 19, versículo 3, que o profeta quis até se matar de tanta angústia, desejou a morte para si, por causa do sofrimento, das perseguições implacáveis, do abandono. O profeta está sozinho, não tem ninguém para lhe ajudar, mas Deus está com o profeta. Querida comunidade de fé, Elias cobriu o rosto com o manto e saiu e pôs-se à entrada da gruta. Por que cobriu
cobrir o rosto, Padre, porque o homem não pode vislumbrar a Deus e ficar vivo. Êxodo 33 mostra que para se aproximar de Deus é preciso cobrir o rosto, porque a sua grandeza, a sua, quando, por exemplo, os nossos olhos não podem ficar olhando para o sol em pleno meio-dia, a sua claridade pode nos cegar. A gente precisa sempre de alguma coisa para nos proteger. Ao olhar para o sol, se você quiser vislumbrar, é preciso colocar uma tela na sua frente, alguma coisa que ofusque o brilho. O profeta, portanto, para ir ao encontro do Senhor, precisa colocar essa cobertura na face, porque não consegue a olho nu contemplar a sua face. E aqui, querida comunidade, nós podemos trazer para a nossa realidade hoje. Para contemplá-lo é preciso baixar a cabeça. Para experimentar Deus é preciso curvatura. O evangelho de ontem, do dia do sábado, mostrava um homem que foi à procura de Jesus, porque os apóstolos não conseguiram curar o seu filho epiléptico. E é interessante que ali se apresenta um homem que se curva, ajoelha-se diante de nosso Senhor. Se queremos de fato a experiência com Deus, como o profeta Isaías, é preciso curvar-se, ou seja, olhar Deus de baixo para cima e não de cima para baixo. É triste o orgulho, é triste a autossuficiência, a soberbia, a vaidade, o orgulho. E é por isso que muitas vezes a gente acaba afundando. O evangelho de hoje fala de Pedro, Simão Pedro. Padre, por que fala que Simão Pedro afundou? Meus caros, prestemos atenção que tudo aquilo que está escrito no evangelho, nas cartas, elas não estão ali por acaso. Lembra do capítulo 22, versículos 31, 32 do evangelho de Lucas, quando Jesus disse que rezou por Pedro, Simão Pedro, para que ele ficasse firme na fé, e uma vez confirmado na fé, também confirmaria os seus irmãos? O evangelho de hoje não fala a quem Jesus rezava, para quem Jesus estava rezando, por que Jesus estava rezando. Eu tento entender que Jesus rezava justamente por aquele que botou o pé fora da barca, Simão Pedro. Por que Simão Pedro, Padre? Porque a responsabilidade maior de conduzir a sua igreja era dele. E é por isso que cada vez mais há aqueles que têm uma responsabilidade maior na comunidade cristã, não pode perder de vista Jesus. É preciso focá-lo, é preciso se convencer de que não é o mar revolto, não é o vento impetuoso, não são os maremotos ou os tufões, as procelas, enfim, que podem desvirtuar o nosso pensamento, a nossa convicção, o nosso objetivo, o nosso foco. Por isso é que a figura do evangelho de hoje centra-se na pessoa de Simão
Pedro, porque será o próprio que terá mais medo diante das dificuldades, dos desafios. E quando Jesus vai ao encontro deles, eles viram ao longe alguém que parecia uma visão, um fantasma. Querida comunidade de fé, observemos essa imagem e tragamos-la para a nossa vida. Às vezes, nas agitações, a gente vê nosso Senhor como um fantasma. Nas provações da vida, nos desafios, quantas pessoas que até perderam a confiança em Deus por causa dos problemas. Se Deus existisse mesmo, Ele não teria deixado passar por essa dificuldade. Se Deus existisse mesmo, meu irmão não teria morrido. Como disse a própria Marta, no capítulo 11 do Evangelho segundo São João: se o Senhor estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. No entanto, queridos, Deus permite que a barca, que é a igreja, seja agitada de um lado para outro, porque não se faz bons marinheiros em águas serenas, não se faz bons cristãos sem dificuldade, não se faz homem de Deus sem o teste, sem desafio. Nós vivemos num tempo em que queremos águas serenas, nada de dificuldade. Inclusive eu falo para vocês, queridos pais, cuidado em querer fazer a praia dos seus filhos sem onda. Cuidado em fazer da vida dos seus filhos um mar sereno e calmo, sem nenhuma agitação. É preciso dificuldade, porque é na dificuldade que você fica forte. Ninguém vai ficar forte comendo miojo. Ninguém vai ficar forte sem ser desafiado. E aqui nós vivemos um tempo em que todo mundo quer viver nas águas sem problemas. Oh, cristãos, nunca desejemos isso para a nossa vida. Apenas digamos assim: Senhor, caminhe conosco, não nos abandone. Dá-nos, Senhor, a capacidade de Te encontrar e de Te desejar e de Te querer. Porque ainda que aparentemente o barco vai afundar, ele não afunda. Você não viu no Evangelho de hoje a barca de Simão Pedro afundando? E sabe por que não afunda? Porque Jesus outrora tinha dito: Pedro, sobre ti eu edifico a minha igreja e o inferno jamais vai conseguir vencê-la. Lembra do capítulo 16 de Mateus 18? Muito bem. Parece que vai afundar. Aqueles que estão dentro ficam temerosos. Mas não esqueçamos que aquele que conduz a nossa barca é fiel.
Lembra do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, 38, 39, quando Jesus dormia enquanto a barca estava sendo agitada? E alguém acorda Jesus: acorda, nós estamos perecendo. Homens de pouca fé. Ele exorta o mar e o mar volta à calmaria. Por isso que o Evangelho de hoje, antes de acalmar o mar, Jesus diz àqueles homens: sou eu, não tenhais medo, tenha confiança. Nos encanta cada palavra da liturgia, querida comunidade. É por isso que precisa de silêncio para escutar bem essas palavras. Vocês escutaram a segunda leitura de Paulo à comunidade de Roma? Ele tem um coração triste, porque são essas coisas nobres que o próprio apóstolo do gentio tem ensinado, e no entanto aquele povo de Roma não compreendia. Diz o versículo 2 do capítulo 9 da carta aos Romanos: tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de vocês. O que significa isso, seu vigário? Significa que São Paulo está dizendo: olha, eu gostaria de me doar, de até ser excomungado, de até ser segregado, para que vocês não perdessem Cristo de vista, para que vocês, ainda que eu me perca, eu gostaria que isso acontecesse, para que vocês não se percam. São Paulo está dizendo isso porque ele tem um coração de uma experiência fenomenal de Cristo, e ele gostaria que aquela comunidade que ali se encontra não perdesse o Cristo, porque São Paulo tem a convicção de que se perder Cristo, perde tudo. E essas palavras a gente pode dizer também para o nosso povo hoje: cuidado com o modismo, cuidado com o mundanismo, cuidado com as facilidades, as praias sem onda, cuidado com o mar que não agita a barca da sua vida, cuidado com tudo está bem, obrigado. Se estiver bem, obrigado, desconfie, porque nosso Senhor tinha dito na sexta-feira: se queres me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque quem quiser ganhar essa vida nesse mundo vai perder, e quem fizer pouco caso da sua vida por minha causa vai encontrar. Cuidado, queridos cristãos, quando tudo vai bem, obrigado. Inclusive o patrono, já que dia 4 de agosto nós celebrávamos a memória de São João, o cura de Arces, Maria Vianney, ele dizia na homilia do primeiro domingo da Quaresma, que é o domingo das tentações, ele dizia: cuidado ao cristão, você que nunca sofreu nada por ser cristão, cuidado, pode ser que você seja amigo de Satanás e ainda não percebeu. E aqui podemos dizer para todos nós: cuidado se você nunca sofreu nenhum insulto por ser cristão. Cuidado se você nunca passou por um mar revolto por ser cristão. Cuidado com o cristianismo light diet, aquele que não engorda, não muda nada na sua vida,
tenha cuidado dessa religião, porque essa religião é satânica. Não lembra do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, quando Jesus estava no deserto, e passou fome? Satanás quis facilitar a sua dificuldade, transforma em pão essa pedra, ou seja, transforme sua dificuldade em facilidade. Querida comunidade de fé, não peça a Deus para transformar o seu desafio em facilidade. Peça apenas: Senhor, não me deixe sozinho, porque sozinho eu afundo como Pedro. Sozinho, Senhor, eu não consigo caminhar. Estenda a tua mão e caminhe comigo. É isso que pede um cristão. Que essa liturgia deste domingo, comunidade, nos faça refletir sobre a nossa fé de cristão. Quais são os desafios que você tem que enfrentar? Quais são os mares revoltos que você precisa cruzar na barca que é a igreja? É uma dificuldade? Lute. É um problema? Se esforce. Peça a graça do céu. Eu tenho certeza, querida comunidade, que nosso Senhor vai dizer a você, como disse a Pedro, e como disse àqueles que estavam na barca: sou eu, não tenhas medo. Ou seja, confie em mim, venha. Que essa liturgia deste domingo nos ajude, e que nos momentos difíceis da sua história, como Elias teve que passar por dificuldade para chegar à montanha sagrada, Simão Pedro, a igreja, tem que passar por dificuldade para chegar do outro lado da margem, que é o céu. Assim também eu e você não será diferente. Quem quiser celebrar a Páscoa do domingo, saiba que antes de chegar lá, tem uma sexta-feira da paixão que lhe espera. Abracemos nosso Senhor, cruzemos esse mar revolto, sem perder de vista o nosso ideal. Coloque no centro aquele que de fato é o tudo da nossa vida. Não se distraia olhando para baixo, olhando para o lado, vendo a agitação do mar, porque você vai ficar com medo e vai sucumbir. E digo para você que no fundo do coração, o medo não é coisa de Deus, é coisa diabólica. Ter medo de fazer as coisas, ter medo de se lançar, isso é coisa não divina. Lembra do capítulo 3 do livro do Gênesis, que mostra justamente a primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia? Sabe quando foi? Quando Adão e Eva pecaram e Adão se esconde pelado. Deus interroga-o: por que tu te escondes? Eu fiquei com medo e me escondi. O medo engessa o homem. Na igreja isso também acontece. Quantas coisas boas não acontecem porque nós temos medo. Medo, por exemplo, de criar pastoral na paróquia, medo de participar de movimento X ou Y. Quantos medos. E vem aquela ideia diabólica: não vai dar certo, não vai dar certo. A gente já começa errado quando a gente é pessimista. Confiança, porque Deus está à frente. Se não for da vontade dele, as coisas não vão acontecer.
Lembra quando Gamaliel, lá no Sinédrio, começou a apresentar o seu conceito, enquanto os seus soldados queriam matar os cristãos? Lembra do que foi que ele disse? Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Ele diz: olha, apareceu aí um Teudas que arrastou a multidão atrás, mas quando ele morreu, acabou tudo. Apareceu um Judas aí também que arrastou uma multidão. Quando ele sumiu também esse grupo. Assim também será esse grupo de cristãos. Se for coisa de Deus, a gente não vai conseguir matar, a gente não vai conseguir acabar. Se for coisa dos homens, pode ficar sossegado que por si só vai acabar. É preciso, comunidade, colocar Deus em primeiro plano. É preciso olhar para frente. É preciso se lançar. Então eis aqui uma injeção de ânimo para a nossa fé. Não acreditar que são as nossas forças que vão fazer com que a gente caminhe sobre as águas, porque nós sozinhos não vamos muito longe. É preciso confiança em Deus e ter foco na vida. Nunca despiste os seus olhos daquilo que de fato é o mais importante, porque se você fizer isso, pode ter certeza que você vai se afundar, e vai se afundar bonito mesmo. Que essa liturgia nos ajude, que a gente se desprenda de nós mesmos e tenha a confiança de dizer, como a gente cantava nas procissões: eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor.